Boa noite a todos, meus irmãos. Vamos dar início ao estudo da noite, né? Meu nome é Kênia, nós estamos aqui pela Fraternidade Espírita Jesus Amigo, lá da cidade de Esmeraldas, né? Que nós possamos receber aquilo que a espiritualidade já nos preparou. De início, nós iremos passar os recados que a casa nos pede. O primeiro recado são os horários das lives. A casa tem 2 lives de segunda a segunda. Uma às 9 horas, que é uma lição do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E às 20 horas, que é o que vai acontecer aqui agora, nós temos uma lição, o segmento do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que faz parte do Pentateuco Espírita. O segundo recado da casa é sobre o atendimento fraterno. O atendimento fraterno é destinado a qualquer pessoa que se encontre em aflição de qualquer natureza, independente da religião, credo ou idade. O terceiro recado é que a casa nos oferece aí o estudo sistematizado da doutrina espírita, É toda quinta às 19h30 online. Os interessados eles devem de encaminhar nome e contato via inbox. E qualquer dúvida pode entrar em contato via inbox. Vamos lá então. Boa noite, Felipe. Eu vou fazer a prece inicial antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo. Pedir a todos para poder fechar os olhos, acerenar a mente, o coração, para recebermos nesse momento a intuição dos nossos mentores espirituais, para juntos relembrarmos o Evangelho do Cristo, relembrarmos esse Evangelho que nos ajuda nessa jornada do caminho à redenção, nos alimentando, nos apoiando, nos abraçando em todos os nossos momentos. Pedimos a Jesus, nosso mestre, nosso irmão, muita paz, muita luz, muita força, que possamos vivenciar o seu Evangelho e que esse vivenciamento desse Evangelho cresça de dentro para fora. Que assim seja. Vamos lá. O estudo hoje é sobre a parábola dos talentos, É o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamon, que é o item 6 e está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, 14 a 30. Eu vou ler na íntegra a parábola. E o evangelho que eu uso é esse aqui, tá? Para quem quiser acompanhar. Parábola dos talentos. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhe entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro, e 1 a outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2, ganhou do mesmo modo outro tantos. Mas o que apenas recebera 1, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo. Passado longo tempo,
o amo daqueles servidores voltou e o chamou às contas. Veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. O que recebera 2 talentos apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses, 2 outros que ganhei. O amo lhe respondeu: Bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e colhes de onde não pusestes. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui os tens. Restitua o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tire-lhe, pois, o talento que está com ele e dei-no ao que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão cumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Essa é a parábola que Mateus nos trouxe para relembrarmos, né, como Jesus falava para nós. A pedagogia do Cristo, ele usava as parábolas para poder nos comunicar, devido à nossa falta de entendimento. Aqui na parábola dos talentos, né, ele nos traz 3 servos, né, aonde tem um homem que confiou talentos nas mãos deles. Em algumas traduções bíblicas, né, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, que é esse daqui que eu uso, nessa edição, fala sobre o talento no dinheiro. Então, o que é um talento? Na Bíblia, além da parábola, né, cita talento em outros livros bíblicos? Sim, cita. Aí na minha pesquisa, o primeiro que eu achei foi lá em Êxodo, capítulo 34 a 40. O que aconteceu nesses capítulos? Do capítulo 34 a 40, nos narra que quando Moisés, depois de ter recebido os 10 mandamentos, ele desceu do monte, ele recebeu uma ordem do Senhor para poder construir um tabernáculo, né? Uma ordem de Deus. E Deus citou para ele como seria esse tabernáculo. E na construção desse tabernáculo, né, foi feito através, a moeda foi talentos. Talentos e ciclos. Porque o talento, desde o Antigo Testamento, era a maior unidade de peso,
né? Era o dinheiro daquela época que tinha mais valor. Um talento, ele valia 3.000 ciclos. Esses ciclos é escrito com S, que ele é a nossa centena no dinheiro de hoje, né? 2.000 talentos e 300 ciclos. Um talento valia 3.000 ciclos, que corresponde a 34 quilos. E um ciclo valia 11 gramas. Na Babilônia, um talento lá era visto como um talento simples e um talento duplo. Um talento simples, ele valia 30 quilos. Esse era o seu peso. Um talento duplo valia 60 quilos. Já no Novo Testamento, um talento equivale a 125 libras romanas e uma libra equivale a 325 gramas. E isso varia de região para região. No primeiro século, um talento era igual a 6.000 denários e um denário equivalia a um dia de um trabalho. Por que eu trouxe vamos dizer assim, né? Aprofundei no talento. Nós, no século que nós estamos, no século 21, nós julgamos as pessoas com aquilo que ela nos dá. Se ela nos dá lucro, ela é boa para nós. Se nos dá prejuízo, ela já deixou de ser. Aqui na parábola dos talentos, o Senhor, né, ele coloca para cima, né, ele devolve para os servos que duplicaram, né, os talentos que eles receberam, que cuidaram do dinheiro dele, como servo bom e fiel. E aquele outro que não fez nada com o seu dinheiro, né, ele coloca ele de lado. Houve uma separação. Assim somos nós. O Cristo nos falava através de parábolas com o nosso entendimento. As parábolas, elas são atualidades. Se você pegar qualquer parábola e analisar, você vê que hoje ainda acontece muita coisa que as parábolas que o Cristo nos contou acontece hoje aqui no século 25, no século 21, né? É uma atualidade, é uma verdade. Então, o Cristo nos conta uma parábola onde um senhor distribui talentos, distribui a sua riqueza, e somente 2 servos as dobram, somente 2 servos cuidam dela e um não. E ele foi o quê? Né? Incompassivo com aquele servo que não cuidou daquele talento dado a ele. Então vamos desmembrar a parábola agora. Porque isto é também como o homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou seus bens. Que homem é esse? É o Senhor, é o Cristo, né? Que ele nos entrega talentos, né? Ele nos coloca, né? E nós somos quem? Os seus servos. Nós temos talentos. E na maioria das vezes nós colocamos mais, né, exaltamos mais os nossos defeitos quando nós usamos aquela frase: eu não consigo, eu não posso fazer, eu vou deixar para depois. E nós esquecemos que nós temos talentos. Mas será que nós sabemos identificar os nossos talentos? Que talentos são esses? A parábola nos fala que o talento relacionado ao dinheiro. Então,
o talento é dinheiro? Kardec colocou a parábola do talento no capítulo onde é intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamon. E a Mamon é o que? O dinheiro, a riqueza, né? Você não pode servir a Deus e a riqueza, as coisas materiais ao mesmo tempo. Então, que talento eu tenho? Que talento você tem? Você trabalha para poder multiplicar isso? Nós temos de ter essa análise, porque na parábola dos talentos, quando distribui os talentos aos servos, nós somos os servos, né? Nós somos os trabalhadores de Cristo. Nós estamos no campo do trabalho. Então, nós temos talentos. Nós temos de identificar esses talentos dentro de nós. E deu a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. Né? Como que é isso? Para nos ajudar a entender melhor a parábola dos talentos, nós iremos usar, além do Evangelho segundo o Espiritismo, da onde a casa pediu a retirada, né, da parábola dos talentos, nós vamos usar o livro Luz Acima, que é do Espírito Irmão X, que ainda Humberto de Campos assinava Irmão X, e o livro Estante da Vida, também do Irmão X, Humberto de Campos. No livro Luz Acima, é o capítulo 33, Lembrando a Parábola. E Humberto de Campos, ele começa essa lição nos falando que o Senhor enviou 3 servos à terra com seus talentos para auxiliar os outros que já estavam aqui, né, no caminho da evolução. Olha para vocês verem como que as obras subsidiárias, junto com o estudo do Pentateuco, ela nos ajuda a entender, né? Então, Humberto começa nesse livro, Luz Acima, lição 33, lembrando a parábola, né? O Senhor enviou 3 servos para ajudar os irmãos que já estavam na terra no caminho da redenção. E ele faz essa distribuição dos talentos. Com essa distribuição dos talentos, nós temos aí uma ajuda para identificar aquele talento que temos dentro de nós. Que pode ser um talento, mas você acha, você tem a definição de que não é talento, é uma coisa negativa. E nós somos talento. Então, ele fala, 5 talentos. O Senhor dirige ao primeiro servo que recebe 5 talentos, e ele diz a ele que ele vai receber 5 tesouros da alegria e da prosperidade. Olha que bonito, nós temos talentos que nos dá alegria e prosperidade. E são eles: a saúde, a riqueza, a habilidade, o discernimento e a autoridade. Agora, meus irmãos, vamos raciocinar. Quando nós identificamos isso em um irmão, a maioria das vezes nós olhamos como defeito. E é um talento.
Nós temos de saber usar aquilo que o Senhor nos deu. Nós temos de identificar aquilo que recebemos de graça. E na maioria das vezes nós taxamos, nós rotulamos como um defeito, algo negativo. Isso quando nós vimos nos outros. E quando alguém identifica em nós, nós negamos aquilo. E o Senhor fala: tesouros da alegria e da prosperidade, saúde, riqueza, habilidade, discernimento e autoridade. E o Senhor dirige ao segundo servo, e ele entrega para aquele servo 2 talentos que ele chama de preciosidade, né? Algo precioso. Temos de ter muito cuidado com essa preciosidade, que é a inteligência e o poder. Nós temos esse talento em nós? Nós sabemos usá-lo? Como está a nossa inteligência? Né? Nós fomos criados simples e ignorantes, e a nossa inteligência vai evoluindo de acordo com as nossas reencarnações. Essa inteligência que nós temos, ela está sendo usada para o bem? Esse poder que nós temos, nós estamos usando esse poder para o bem? Sem humilhar, sem rebaixar nenhum dos nossos irmãos? E o terceiro servo, ele entrega para ele somente um talento, que ele chama de lâmpada sublime. O que é uma lâmpada? É aquilo que clareia, não é isso? É uma luz. Nós seguimos a luz. E essa lâmpada sublime que ele entrega a esse servo que pega essa lâmpada em terra, né? Ele não multiplica esse talento, é a dor que nós não queremos sentir. E é uma lâmpada sublime, é algo divino, assim como qualquer outro dom. Na medida que nós vamos estudando a parábola, nós vamos entender essa dor e esses talentos, que na maioria das vezes nós enxergamos, nós vemos como defeito, porque não sabemos usá-los ainda. Eu falei para vocês que são 2 livros que iriam nos ajudar a entender a parábola dos talentos. E o segundo livro, que é o livro Estante da Vida, também do irmão X, que é o Humberto de Campos, é a lição 4, intitulada Estudando na Parábola, né? Esse livro, quem narra, quem nos ajuda a entender a parábola, Humberto de Campos nos conta que é um encontro, um bate-papo no plano espiritual. E quem fala da parábola para nós é o Rabi Zohar Ben Osias. É um distinto orientador israelita, hoje consagrado às verdades do Evangelho no mundo espiritual. O Humberto usa a palavra parafrasear a parábola dos talentos. E olha que bacana que ele fala sobre os talentos entregues aos 3 servos. O servo que recebeu 5 talentos, recebeu o dinheiro, o poder, o conforto, a habilidade e o prestígio. O servo que recebeu 2 talentos, ele recebeu a inteligência,
e a autoridade. E o que recebeu um talento, ele recebeu o conhecimento espírita. Trazendo esses dois livros aqui com o mesmo autor espiritual, o irmão X, Humberto de Campos, né? Livros diferentes, mas com o mesmo autor espiritual, a essência é a mesma. Não é para colocar em xeque a autenticidade, né, do espírito Humberto de Campos. Mas cada estudo nos coloca numa visão diferente, com um entendimento diferente, aquilo que se encaixa melhor em nós. Destrinchando aqui esses talentos que nós recebemos e que na maioria das vezes nós o vemos como os defeitos, nós vamos passar para o próximo tópico da parábola. Foi quando o quê? Os servos saem, depois que o Senhor vai embora, eles começam a trabalhar com os talentos dele. No livro Luz Acima, o servo que ganhou 5 talentos, né, que estava sobre a sua responsabilidade, na volta do Senhor para poder prestar conta, o servo fala: eu ganhei 5 talentos e aqui está outros 5. Da saúde, ele conseguiu ganhar tempo. Com a saúde, ele ganhou mais tempo. Ele deu mais valor ao tempo. Com a riqueza, ele ganhou a gratidão. Ele soube usar a sua riqueza. Com a habilidade, ele ganhou a estima. Com o discernimento, ele ganhou o equilíbrio. E com a autoridade, ele ganhou a ordem. Ele soube traçar caminhos. O servo que ganhou 2 talentos, ele ganhou a inteligência. E com a inteligência, ele ganhou trabalho. Com o poder, ele ganhou o progresso. E o servo que ganhou 1 talento, que foi a dor, e ele não trabalhou esse talento, o que aconteceu com ele? Quando nós não trabalhamos a dor, ele criou fantasmas, multiplicou preocupações e receios e levou a dor ao pântano e desespero, porque não examinou o que tinha recebido. Porque quando nós reclamamos muito de coisas que estão nos adoecendo, reclamamos muito de problemas de saúde, da dor, daquilo que nos faz sofrer, nós sempre levamos negativismo para o nosso irmão. E aqui no livro Luz Acima, quando o irmão X nos fala o que cada servo recebeu trabalhando aqueles talentos, né? A luz, a lâmpada sublime, ela foi o que? Totalmente apagada, né? Ela não teve utilidade. E Humberto de Campos, o irmão X, lá no livro Estante da Vida, a diretriz que o Rabi Zohar Ben Osias nos traz, ele fala que aqueles 3 servos, quando eles voltaram ao plano espiritual, voltaram ao Senhor, eles chegaram para aquele Senhor que confiou os talentos nas mãos deles, totalmente pequenos, e ainda colocaram que eles estavam ali
com os talentos que eles receberam, trouxeram mais talentos, mas eles não conseguiram fazer de acordo com aquilo que o Senhor esperava deles, né? A humildade, voltar ao Senhor humilde, falando: eu trabalhei, mas eu ainda fiz pouco. Essa lição aqui me chamou muito a atenção, porque nos dias atuais nós fazemos pouco e falamos que estamos fazendo muito. Aqui na lição é totalmente ao contrário, né? Os servos, eles trabalharam, multiplicaram aquilo que eles tinham ganhado, que foi confiado a eles, e eles falaram: não, eu ainda trabalhei pouco. E hoje é o contrário. Nós queremos fazer pouco, mas queremos que aquele pouco seja visto com uma grandiosidade, aonde estamos atrás de quê? De aplausos. E não é assim. Então, o Rabi Zohar Ben Osias, ele nos fala: aquele servo que ganhou 5 talentos, com dinheiro ele ganhou trabalho, com poder ele ganhou o progresso, com conforto ganhou amizade, com a habilidade ganhou a esperança, e o prestígio ganhou a gratidão. O servo de 2 talentos, com a inteligência, ele ganhou a cura, e a autoridade, ele ganhou a experiência. Notem aqui que os 2 livros, os talentos que foram confiados aos servos são mais ou menos iguais. Mas na hora da duplicidade, na hora que aquele servo trabalha e ele duplica aquilo que ele ganhou, já tem uma diferença um pouco distante. Então é o quê? O servo é o que cada um consegue através daquilo que tem, né? Um que tem o poder, ele pode conseguir uma coisa totalmente diferente daquele outro que também detém o poder na mão dele. Então é de acordo com o quê? De acordo com a sua capacidade e de acordo com a sua visão, tanto do mundo como daquilo que você tem nas suas mãos. E o servo que ganhou conhecimento espírita, e ele pegou aquele conhecimento espírita e colocou, né, enterrou, e quando foi ao Senhor, ele simplesmente devolveu o conhecimento espírita dele. Ele disse o seguinte, que ele conheceu a doutrina espírita, mas a achou dura. Por que achou a doutrina espírita dura? Porque ela atribui a cada um conforme as suas obras. E isso é mais do que mais da verdade, né? E ele chegou à conclusão de que o conhecimento espírita, ele realmente é uma luz divina, mas ele incomoda. Ele incomoda primeiramente aquele que está conhecendo a doutrina, porque ele começa a ver a verdade, ele começa a ver as coisas de um outro prisma, e incomoda também o nosso irmão que está do lado. Então, ele não trabalhou aquele conhecimento dele. Agora, como que nós estamos trabalhando a dor que nos é dada e como nós estamos trabalhando com a doutrina espírita, essa terceira revelação? Porque resposta para esses talentos, aonde, na maioria das vezes, nós os vemos
como defeito, saúde até que não. Dinheiro, habilidade, discernimento, inteligência, trabalho, né? A pessoa que trabalha demais incomoda a outra. Quem tem dinheiro demais, se começar a se exibir, aí vai incomodar. Então acaba o quê? No outro é defeito, mas em mim é qualidade. Nós temos esse lado de ver as coisas. A dor. Aquele servo que ganhou um talento. Humberto, no livro Luz Acima, ele coloca a dor. Humberto, no livro Estante da Vida, ele coloca o conhecimento espírita. Como nós estamos trabalhando a dor na nossa jornada? Como nós estamos trabalhando o conhecimento espírita na nossa jornada? Nós realmente somos espíritas? Nós realmente vivenciamos o Evangelho? Nós realmente conhecemos, nós realmente aceitamos a dor que é luz divina, que nos ajuda, que nos burila, que nos molda? Aí vamos para o próximo passo da parábola. Os servos entregam aqueles talentos dobrados para o Senhor. Na hora que nós analisamos o servo que tinha 5 talentos, entregou mais 5. O servo que tinha 2 talentos, entregou mais 2. E aquele servo que recebeu 1 talento, ele não trabalhou aquele talento, nós nos colocamos em resultados. Que resultado deu? A confiança que Deus tem em nós. Nós temos aquele servo bom e fiel. O que é esse servo? É aquele servo, é aquele irmão que aproveita as oportunidades, que ele procura melhorar. E além dele procurar se melhorar, ele procura melhorar o outro também. Quer dizer, ele está no caminho do progresso. Ele está o quê? Progredindo. Esse é o servo bom e fiel. Ele pega aquilo que ele tem, independente dele julgar ser uma coisa negativa ou uma coisa positiva, e transforma aquilo em quê? Em bondade. Transforma aquilo em luz divina. Esse é o servo bom e fiel, que são os 2 primeiros servos, que devolve ao Senhor em dobro aquilo que ele recebeu. O servo mau e negligente é aquele servo que tem o quê? Medo de agir. Ele não tem compromisso, né? Ele tem o recurso nas mãos, mas ele não sabe trabalhar aquele recurso. Nos 2 livros, os recursos que Humberto de Campos nos passa, a dor e o conhecimento espírita. Ele não procurou conhecer a dor, ele não procurou saber os benefícios que a dor podia trazer a ele e ao próximo. Porque se nós analisarmos esse talento, a dor em nós vai fazer com que nós pensemos melhor nas nossas atitudes a partir de um certo ponto,
devido à experiência que nós adquirimos, que aquilo pode nos causar a dor. Então, quando você passa tem um acontecimento na sua vida e aquilo te feriu, aquilo te causou dor, você adquire experiência. Você o quê? Você amadurece. O servo mau, o servo negligente, que não trabalhou a dor, ele perdeu a oportunidade de conhecer aquilo que o ajudaria a crescer. E a dor, ela pode fazer crescer dentro de nós virtudes com mais agilidade. Virtudes que já estão dentro de nós e nós não percebemos. A dor em nós nos traz a experiência, nos traz o amadurecimento. Vendo a dor no próximo, ela também nos traz a experiência, nos traz o amadurecimento. E nos faz com que passamos a valorizar mais o próximo, a olhar para o próximo com mais o que? Amor, com indulgência, com benevolência, que são virtudes que nos ajudam a crescer espiritualmente, né? A dor, a doença, ela nos coloca diante de situações que nos ajudam a largar um vício, a não iniciar um vício, a dar valor à família, dar valor a amigos, dar valor aos pais, que na maioria das vezes nós negligenciamos, nós deixamos para trás, principalmente depois que formamos família. Motivo pelo qual Humberto de Campos, ele primeiro fala no livro Luz Acima, que é uma luz sublime. Ele coloca a dor como uma luz sublime. A luz é o que nos guia, é um ponto que nós vamos atrás dela, é o nosso norte. E nós deixamos a dor de lado. Negligente, servo negligente que não avaliou a dor. Quando nós estamos diante de uma tarefa, de um trabalho, de um convite divino, e na nossa avaliação nós vemos que nós vamos ter de abrir mão de algo que nos dá prazer, nós já fazemos um link com a dor e aí nós desviamos. Nós não vamos querer fazer aquilo, porque aquilo vai o quê? Doer. Mas é aquilo que nos faz o quê? Crescer. Nós temos de quê? Trabalhar. Trabalhar não só o corpo físico, mas como o corpo espiritual. E aí nós nos afastamos. Nós o quê? Ficamos inerte. Deixamos o nosso compromisso de lado. Porque Humberto, nos 2 livros, quando ele fala que o Senhor confiou um talento, lá no início eu destrinchei o que é um talento, o valor de um talento. Ele nos chama atenção para quê? Da confiança que Deus deposita em nós para ajudarmos uns aos outros, para praticarmos o amor ao próximo. E sairmos desse nosso compromisso, abandonarmos um trabalho, abandonarmos a caridade, porque nós julgamos que ela vai nos trazer dor,
nós estamos sendo negligentes. Nós estamos sendo esse servo infiel da parábola dos talentos. Que lá no final da parábola dos talentos, Jesus fala, né? Vai ter o quê? O sofrimento, o ranger de dentes. Não pode ser agora. Não vai ser agora. Mas uma hora isso vai chegar. Isso vai bater na porta. E esse servo mau e negligente, ele não culpa a ele. Ele culpa quem? Ele culpa Deus, ele culpa o Senhor. E no livro Estante da Vida, quando Humberto fala que o talento que aquele servo recebeu e não cultivou, não estudou, é o conhecimento espírita, ele caminha mais nessa linha. Culpa o Senhor. Ele mesmo falou, o conhecimento espírita é uma luz, mas é duro. Por que ele é duro? Porque a doutrina espírita, a terceira revelação que o próprio Cristo nos disse que traria para nós, né, o Consolador prometido, ele, é claro, você vai receber segundo as suas obras. E isso que incomoda. Incomoda, e ele tem a mesma linha do livro, do outro, esqueci o nome aqui, deixa eu pegar aqui. Do livro Luz Acima, porque o livro Luz Acima eu não conheço ele, eu fiquei conhecendo hoje. Agora o Estante da Vida eu conheço. Na mesma linha que o livro Luz Acima. Por quê? Quando você conhece a doutrina espírita e quando você começa a caminhar para começar, tá? Para começar a vivenciar o evangelho, você começa a sentir dor, porque você começa a ter a consciência da sua responsabilidade perante o próximo, da sua responsabilidade perante a sua família, da sua responsabilidade perante você mesmo. E aquilo começa o quê? O seu espírito, que nós somos espírito, o seu espírito começa a ativar a sua consciência para você ser mais espiritual do que material. E é lógico, não largando o material, porque nós precisamos dele para poder sobreviver nesse mundo. Tanto é que os talentos distribuídos que o irmão X nos fala aqui, Humberto de Campos, dinheiro, prestígio, poder, são o quê? Coisas íntimas de nós, porque nós queremos ter dinheiro, nós queremos ter prestígio, nós queremos ter poder, mas nós temos de ser como o servo bom, o servo fiel, que sabe ter esses talentos, sabe identificá-los dentro de si, mas também saiba usá-los perante a lei divina. E quando ele faz esse link do conhecimento espírita, lá no livro Estante da Vida, com o livro Luz Acima, que o servo, que Humberto de Campos fala que recebeu o conhecimento espírita, e ele fala que a doutrina espírita é luz sublime, é luz divina, mas é dura, porque nós vamos receber conforme as nossas obras. E aí dói, a dor nos incomoda. Eu lembrei aqui agora da minha primeira tarefa na doutrina espírita. Vinícius Trindade, falando no
curso de evangelizador espírita. A minha primeira tarefa foi a evangelização espírita dentro de uma casa espírita. Na sua fala, ele nos diz o seguinte: o evangelizador espírita, quando ele começa a estudar a doutrina, vai chegar um ponto que ele vai pegar a teoria do estudo com a prática. E quando você fizer algo que fere o evangelho do Cristo, que fere a doutrina espírita, você vai se envergonhar. E realmente acontece isso. E isso dói dentro de nós. Isso dói nas nossas almas. Dói no nosso espírito. Espírito eterno que somos e a alma que eu sou hoje. Eu sou a Quênia. A minha alma é a Quênia. Aqui agora eu sou a Quênia. E sou o Espírito eterno. Então, esse talento que não foi trabalhado por esse servo negligente, né? A dor no livro Estante da Vida. O conhecimento, a dor no livro Luz Acima. O conhecimento espírita no livro Estante da Vida. É a mesma coisa. A doutrina nos faz olhar para dentro de nós mesmos. A casa espírita, Jesus Amigo, fazendo o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, todos os dias às 20 horas, se você for pegar os estudos para quem está fazendo a sequência, vai lembrar dos estudos que dá uma grande visão aqui na parábola dos talentos. A sequência do livro vai nos fazer lembrar que a caridade é a âncora da salvação. A caridade é uma virtude que está ao alcance de todos, porque ela já está dentro de nós. E nós esquecemos disso. E aqui na parábola dos talentos, hoje, eu, Quênia, trazendo o auxílio do nosso irmão X, que é Humberto de Campos, ele nos dá, ele abre a nossa mente com relação a esse talento que foi dado pelo Senhor e não foi trabalhado. E ele não é trabalhado porque nós ainda estamos descompromissados com o Evangelho do Cristo. Nós estamos descompromissados com o nosso próximo. E já teve o estudo aqui na sequência do Evangelho, o mandamento maior, que é amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. E esses talentos que nós recebemos gratuitamente, nós não estamos multiplicando, nós não estamos divulgando, porque nós o usamos com egoísmo, com orgulho, e esquecemos que o nosso compromisso, primeiro conosco e para com o próximo depois. Nós temos a obrigação aqui de ajudar o próximo, de fazer a caridade. No livro Estante da Vida, o irmão X, ele finaliza falando o seguinte para esse irmão que não conheceu aquele talento que lhe foi dado, porque ele não conheceu, ele teve preguiça, ele pegou o talento e o enterrou. Ele nem teve a capacidade de passar para o próximo. Ele pegou e o enterrou. A dor ele colocou no pântano
Então nós vemos a dor com aquilo uma coisa horrorosa. O conhecimento espírita, ele colocou como uma coisa dura. Não faça nada, porque se você fizer alguma coisa, você vai ser cobrado sobre aquilo. E aí nós não queremos ser cobrados. Ele nos fala o seguinte: Senhor, Senhor, chorou o servo displicente. Onde a tua equidade? Destes aos meus companheiros o dinheiro, o poder, o conforto, a habilidade, o prestígio, a inteligência, a autoridade. E a mim concedestes tão só o conhecimento espírita. Como fazes cair sobre mim todo o peso de sua severidade? O Senhor, entretanto, explicou brandamente: não desconheces que te atribuí a luz da verdade como sendo o bem maior de todos. Se ambos os teus companheiros não acertaram em tudo, é que lhes faltava o discernimento que lhes podias ter ministrado através do exemplo de que fugistes por medo da responsabilidade, de corrigir amando e trabalhar instruindo, escondendo a riqueza que te emprestei, não só te perdestes pelo temor de sofrer e auxiliar, como também prejudicastes a obra deficitária de teus irmãos, cujos dias no mundo teriam alcançado maior rendimento no bem eterno, se houvessem recebido o quinhão de amor e serviço, humildade e paciência que lhes negastes. Então, meus irmãos, negarmos os nossos talentos, esconder os nossos talentos, é o mesmo que nos aniquilarmos. Todos nós temos talentos. Todos nós temos a confiança de Deus. Nós estamos aqui para progredir e ajudar os nossos irmãos com exemplos, com palavras, ajudá-los nessa caminhada, porque sozinho nós não iremos conseguir. Mas não é o meu irmão responsável pelo meu progresso. A responsabilidade do meu progresso é minha. Mas nós sim somos exemplos, que nós possamos ser exemplos de amor, de paz e de luz, conhecendo os nossos talentos e colocando eles em prol do próximo. Eu agradeço muito a oportunidade da casa, pelo estudo e pela paciência de vocês terem me ouvido. Eu vou fazer agora a prece final. Pai de amor e bondade, agradecemos a Ti a oportunidade de sermos seus servos, a oportunidade de crescermos na prática do seu Evangelho, que possamos avaliar nossas atitudes, nossas tarefas, nos avaliar perante a sua luz divina. Que nessa noite tenhamos paz, que possamos continuar os estudos no plano espiritual. Que assim seja. Boa noite a todos e muito obrigada.